Graça e paz, meus irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. O que acontece quando alguém chamado por Deus falha? Existe uma pergunta que acompanha muitas pessoas ao longo da vida. O que acontece quando alguém chamado por Deus falha? Será que um erro pode destruir completamente os planos de Deus? Será que uma queda encerra um chamado? Será que um fracasso coloca um ponto final na história de um servo de Deus? Para responder essas perguntas, convido você a olhar para a vida de um dos personagens mais conhecidos das Escrituras, Sansão. Mas talvez não da forma como você está acostumado a enxergá-lo. Quando ouvimos falar em Sansão, normalmente pensamos em força, pensamos no leão, pensamos na queixada de jumento, pensamos em Dalila, pensamos nos cabelos, pensamos em grandes vitórias. Mas existe algo muito mais profundo em sua história. A Bíblia não apresenta Sansão como um homem forte. Ela apresenta um homem chamado por Deus antes de nascer. Um homem separado para uma missão. Um homem usado poderosamente pelo Senhor. Mas também um homem que falhou. E é exatamente isso que sua história continua tão atual. Porque ela se parece com a nossa. Sansão recebeu um chamado extraordinário. Antes de seu nascimento, Deus já havia anunciado que ele seria separado para uma missão especial. Isso nos ensina uma verdade importante. Deus trabalha em nossas vidas antes mesmo que possamos compreender seus planos. Mas existe uma verdade que muitas vezes esquecemos. Receber um chamado de Deus não significa que nos tornamos imunes às nossas fraquezas. Muitas pessoas imaginam que aqueles que são usados por Deus não enfrentam conflitos internos. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Homens e mulheres chamados por Deus continuaram sendo seres humanos. José precisou enfrentar a rejeição. Moisés lutou contra seus medos. Elias enfrentou momentos de profunda exaustão. Pedro precisou lidar com sua impulsividade. Paulo reconheceu suas próprias limitações. E Sansão não foi diferente. Apesar de seu chamado extraordinário,
apesar da força que Deus lhe concedeu e apesar das grandes vitórias que experimentou, ele também precisou enfrentar suas próprias fraquezas. E aqui encontramos uma das maiores lições de sua história. O maior desafio de Sansão não estava apenas nos inimigos que surgiam ao seu redor. Muitas vezes, o maior desafio estava dentro dele mesmo. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua tão atual. Porque nós também enfrentamos batalhas que nem sempre são visíveis aos olhos das outras pessoas. Durante sua trajetória, ele venceu inimigos externos, mas frequentemente teve dificuldades para vencer conflitos internos. Muitas vezes, pensamos que as grandes quedas acontecem de repente, mas a história de Sansão mostra algo diferente. Elas geralmente começam com pequenas concessões, pequenas escolhas, pequenos desvios, pequenos alertas ignorados. Antes de Dalila entrar na história, algumas fraquezas já habitavam o coração de Sansão. Muitas vezes, quando lemos esse relato bíblico, somos tentados a acreditar que Dalila foi a causa de todos os problemas de Sansão. Mas uma leitura mais cuidadosa das Escrituras revela algo diferente. Dalila não criou as fraquezas de Sansão. Ela apenas expôs fraquezas que já estavam presentes. Muito antes de conhecer Dalila, Sansão já demonstrava sinais preocupantes. Vemos suas escolhas impulsivas. Vemos suas dificuldades em ouvir conselhos. Vemos sua tendência de seguir seus próprios desejos. Vemos sua autoconfiança crescendo à medida que suas vitórias aumentavam. Por isso, o problema de Sansão não começou em Gaza. Não começou no vale de Sorek. Nem começou quando Dalila apareceu. O problema começou muito antes, dentro do próprio coração. E essa é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Porque muitas vezes atribuímos nossas quedas apenas às circunstâncias externas. Culpamos as pessoas, culpamos as oportunidades, culpamos as tentações. Mas nem sempre o maior perigo está ao nosso redor. Às vezes, ele está dentro de nós. Por isso, a pergunta que a história de Sansão nos faz não é apenas: quem é a Dalila na minha vida? A pergunta mais importante é: quais são as fraquezas que ainda não entreguei completamente ao Senhor? Existe alguma área da nossa vida que estamos tratando com descuido?
Existe algum alerta que Deus já nos mostrou? Chega então o momento mais doloroso da narrativa. Sansão perde sua força, é capturado, tem seus olhos arrancados, é levado para a prisão. Humanamente falando, tudo parecia terminado. O homem que um dia aterrorizou os filisteus agora estava preso. O homem que havia sido conhecido por sua força extraordinária agora estava humilhado. O libertador de Israel agora era conduzido por outras pessoas. Seus olhos haviam sido arrancados. Sua liberdade havia sido perdida. Sua força já não era a mesma. E os inimigos celebravam aquilo que acreditavam ser sua derrota definitiva. Tudo parecia perdido. Tudo parecia fracasso. Tudo parecia o fim da história. Talvez, aos olhos dos homens, não existisse mais nenhuma possibilidade de restauração. Talvez muitos acreditassem que Deus havia terminado sua obra na vida de Sansão. Talvez até o próprio Sansão tenha pensado assim em algum momento. Mas é justamente quando os recursos humanos chegam ao fim que Deus frequentemente começa a revelar sua graça de maneira mais profunda. E, portanto, aqui que encontramos uma das mensagens mais belas de toda essa narrativa. Nesse momento que Deus começa a revelar uma das maiores lições da história. Existe um versículo que mudou completamente minha maneira de enxergar Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 22, que diz assim: Entretanto, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Que frase extraordinária! Enquanto os homens enxergavam o fim, Deus enxergava um começo. Enquanto os homens viam um derrotado, Deus via alguém que ainda fazia parte de seus propósitos. O cabelo voltando a crescer não era apenas um detalhe, era uma esperança. Era uma mensagem de esperança. Deus ainda não havia terminado sua obra. Talvez você esteja assistindo este vídeo e carregando arrependimentos. Talvez existam capítulos de sua história que você gostaria de apagar. Talvez existam escolhas que trouxeram consequências dolorosas. A vida de Sansão
nos ensina que Deus leva o pecado a sério. Muitas vezes, desejamos as promessas de Deus, mas ignoramos seus princípios. Desejamos as bênçãos, mas nem sempre valorizamos a obediência. A trajetória de Sansão nos mostra que nossas escolhas possuem consequências. Sua queda não foi um acidente. Ela foi o resultado de decisões repetidas ao longo do tempo. Por isso, a história de Sansão nos lembra que Deus não trata o pecado como algo sem importância, porque Ele é santo, Ele é justo e leva a sério a maneira como vivemos diante dele. Mas essa não é toda a história. A mesma narrativa que nos mostra a seriedade do pecado também nos revela a mesma narrativa que nos mostra a seriedade do pecado também nos revela a grandeza da graça. Porque, apesar dos erros de Sansão, Deus não abandonou sua obra. Apesar de suas falhas, Deus continuou agindo. Apesar de sua queda, Deus continuou sendo Deus. E isso nos ensina uma verdade extraordinária. Nossa desobediência pode produzir consequências, mas nossos fracassos não são maiores do que a graça de Deus. A graça não transforma o pecado em algo aceitável. A graça transforma pecadores arrependidos. E talvez seja exatamente essa uma das maiores lições da vida de Sansão. Não que o pecado tenha importância, mas que a misericórdia de Deus é capaz de alcançar aqueles que se voltam para Ele com um coração quebrantado. Isso não significa ausência de consequências, mas significa que Deus continua sendo capaz de escrever novos capítulos. Ao final da história, encontramos algo surpreendente. Se a narrativa terminasse apenas em Juízes capítulo 16, talvez muitas pessoas se lembrassem de Sansão apenas por seus erros. Talvez se lembrasse apenas de suas escolhas equivocadas. Talvez se lembrasse apenas de sua queda. Mas Deus ainda não havia escrito o último capítulo. Séculos depois, quando chegamos ao capítulo 11 de Hebreus, encontramos uma surpresa. Ali está o nome de Abraão. Ali está o nome de Moisés. Ali está o nome de Gideão. E, entre aqueles homens lembrados por sua fé, também encontramos o nome de Sansão.
Que verdade extraordinária! A Bíblia não ignora seus erros, não esconde suas falhas, não tenta reescrever sua história, mas também não permite que seus fracassos sejam a única coisa pela qual ela seja lembrada. Isso significa que seus fracassos não tiveram a palavra final. A graça teve. Isso significa que sua queda não teve a palavra final. A misericórdia de Deus teve. Isso significa que seus piores momentos não definiram toda a sua história, porque Deus continuou escrevendo quando os homens acreditavam que tudo havia terminado. E talvez seja exatamente isso que alguém que está me ouvindo precisa entender hoje. Seus erros não precisam ser o capítulo final da sua vida. Seu passado não precisa ser a definição do seu futuro. Enquanto houver arrependimento, enquanto houver fé, enquanto houver graça, ainda existe esperança. E talvez essa seja a principal mensagem desta reflexão. O que acontece quando alguém chamado por Deus falha? A resposta é: a falha produz dor. A falha produz dor. A falha produz consequências. Mas a falha não precisa encerrar a história, porque a última palavra nunca pertence ao fracasso. A última palavra sempre pertence a Deus. Ao longo desta reflexão, compartilhei apenas uma pequena parte daquilo que encontramos na história de Sansão. Mas existe algo que tornou esse estudo tão especial. Ao examinar cuidadosamente as Escrituras, percebi que a história de Sansão é muito mais profunda do que normalmente imaginamos. Muitos conhecem Sansão por sua força, outros o associam apenas a Dalila. Alguns se lembram de seus cabelos, mas poucos observam os detalhes, os ensinamentos e as verdades espirituais que Deus inseriu ao longo de toda a narrativa. Foi exatamente por isso que escrevi o livro. O que acontece quando alguém chamado por Deus falha? Nesta obra, a vida de Sansão é analisada de forma profunda, bíblica e contextualizada. Não apenas pelos acontecimentos mais conhecidos, mas pelos significados que muitas vezes passam despercebidos durante uma leitura superficial do texto. Ao longo dos capítulos, exploramos o contexto histórico, os aspectos teológicos, as lições espirituais, os símbolos presentes na narrativa e as aplicações práticas
para a vida cristã dos nossos dias. Descobrimos que a história de Sansão não é apenas sobre força, é sobre chamado, é sobre consagração, é sobre escolhas, é sobre consequências, é sobre graça, é sobre restauração e, acima de tudo, é sobre a fidelidade de Deus. Se você deseja conhecer essa história sob uma perspectiva diferente daqueles que normalmente encontramos, sempre fundamentada nas Escrituras e respeitando o contexto bíblico, convido você a ler esta obra. Tenho a convicção de que ela o ajudará a enxergar não apenas a vida de Sansão, mas também a grandeza, a soberania e a misericórdia de Deus reveladas em cada capítulo dessa extraordinária narrativa. Se você deseja aprofundar ainda mais esse estudo sobre a vida de Sansão, o livro O que Acontece Quando Alguém Chamado por Deus Falha já está disponível na Amazon. O link está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas. E lembre-se, enquanto Deus estiver escrevendo sua história, ainda existe esperança. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Eu oro em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.